Vamos abrir, então, 2 rodadas de conversa? Para o Rogério, eu falei com você ali no hall, ali, né? Com a questão do telecentro, né? Só para ilustrar, o Meta Reciclagem de Sorocaba, houve uma modificação dentro do projeto, a partir de março de 2009, hoje nós temos um blog, eu gostaria que vocês anotassem o nosso blog, para vocês conhecerem o nosso trabalho, é metareciclagemdesorocaba.blogspot.com. metareciclagemdesorocaba.blogspot.com. Esse blog foi feito pelos alunos do curso de Web Design. Então, hoje nós temos o curso de Informática Básica, com 60 horas, são 3 meses, 2 vezes por semana. O curso de Montagem e Manutenção de Micro, 60 horas também, 2 vezes por semana. E o curso de Web Design, que nós temos 2 vezes por semana, 80 horas. Nós temos, pelo Ministério das Comunicações, o Telecentro Comunitário, com 10 máquinas, e nós fizemos com o reaproveitamento do lixo eletrônico, nós criamos outro telecentro, só que com speed. Então, nós podemos atender ao mesmo tempo 20 pessoas para inclusão digital, certo? E nós atendemos em torno de 200 pessoas dia. É um bairro carente, que é a Vila Barão, só que no entorno nós atendemos mais 7 bairros. E com a abertura dos cursos, nós recebemos pessoas de toda a cidade de Sorocaba. Vêm desde o Éden, Aparecidinha, porque o curso é gratuito, as pessoas que vêm de fora, elas só têm que custear o Vale Transporte, né? E eu vou esperar que o Rogério, né, vou mandar o material para ele, para que a gente possa ir e passar para o prefeito, né, que até 5 de abril a Prefeitura de Sorocaba pode se inscrever nas cidades digitais, né? Acho que é importante, eu não falei do critério, então acho que vai ser meio complicado. Não, é um só. Tem que ser cidades de até 50 mil habitantes. Até 50 mil habitantes? 50 mil habitantes. Ah, tá certo. Mas nós podemos conversar sobre a questão de telecentros da parte comunitária. Podemos, mas até para não desiludir tanto, vamos dizer assim, se a gente tiver a aprovação desses outros 80 milhões de orçamento, talvez a gente pense em outros critérios para esses 80 milhões, para que a gente possa atingir a demanda de cidades maiores. Não está certo isso ainda, mas esse do PAC só que foi uma determinação da Presidência da República, justamente para poder ir atrás dos municípios, que são os municípios com maior dificuldade de acesso a esse tipo de tecnologia, que são os municípios menores, né? Mas a gente pode discutir a questão dos municípios maiores com um outro orçamento. Obrigado. Antes eu queria agradecer o companheiro Hudson. É Hudson, né? Porque é o seguinte, eu sou parecido com o Hudson. Hudson, primeiro assim, nós temos uma dificuldade muito grande, talvez nós não nascemos nem berço de ouro, nem somos formados inicialmente pelas grandes faculdades. Eu trabalho na USP há 37 anos e fui forçado a aprender a mexer com computador quando o telefone deixou de ser na base da chave de fenda. Aí eu descobri que na Universidade de São Paulo tinha 60% das pessoas que não sabem mexer no computador. E hoje, com a terceirização, que isso não é novidade na USP, em todo lugar está a terceirização, nós temos 4 categorias. A gente brinca que nós temos os professores, os alunos, os funcionários. Só que a tecnologia, até hoje, ainda continua sendo um produto de difícil acesso para todo mundo. Porque, inclusive, assim, quando eu vi sobre colocar a tecnologia rural, que eu falei da Rio Mais 20, que eu estava falando para o Rogério, eu queria perguntar para o Rogério o seguinte: eu vejo esses projetos assim, bonitos, bons, mas eu vejo que a minha ideia assim, não daria para a gente simplificar algumas coisas? Porque, assim, eu trabalho lá com os alunos da Poli. Desculpa, liga para mim, Fabiana. Me acharam, né?
O maldito telefone. Aí o que aconteceu? Eu estou querendo propor para a professora Elisete Lenaro, que é da Faculdade de Educação, eu não gosto muito do termo educação, eu gosto mais de ensino, né? Que eu queria pôr um desafio para todos nós, que chamava Ensino Informática. Para a gente, talvez, se a gente começar a simplificar essas coisas. Porque eu vejo os termos que a gente usa, nós que somos técnicos, a gente usa termos muito difíceis para as pessoas que deveriam receber a informação. Eu gostaria que o governo também seguisse um pouco nessa linha, Rogério, um pedido. Se a gente um dia pudesse até fazer uma discussão na USP, como a gente pode simplificar essa linguagem? Para as pessoas interessarem mais pela informática e saber que a informática hoje está na geladeira, no fogão, está em tudo quanto é lugar, né? E, inclusive, assim, a gente trazer mais gente para a gente. Nós estamos pensando trabalhar também com o pessoal que é da minha idade, que é o pessoal da terceira idade, e eu apresentei um projeto no governo federal, tem 3 anos, nunca tive resposta. E olha quem assina aquele projeto, são pessoas bastante renomadas. Não é uma cobrança, mas é um pedido, sabe, assim, e dizer o que a gente pode trabalhar junto nisso. E desde já agradecer a mesa, e o professor Jaime Simão Sino, que é do CCE, e a professora Lisete, que não me deixou aterrou e desanimar. Obrigado. O objetivo desse evento, a gente tem falado algumas vezes já, é entender como é que a inclusão digital está incorporando o cuidado e o tratamento dos resíduos eletrônicos em suas políticas. Eu acho que seria importante o Rogério falar um pouco de como vocês estão pensando nessa fase que a Secretaria já se estabilizou, a destinação de computadores e de outras tecnologias que a Secretaria entende como mecanismo de inclusão digital, o que deve acontecer com isso, uma vez que não sirva mais daqui a algum tempo. E se o Hudson tiver alguma questão para compartilhar com a gente, a meta-reciclagem, ela reutiliza, né? Mas na hora da destinação final, se você puder falar um pouco como é que Sorocaba está lidando com esse assunto, creio que seria bastante importante para a nossa conversa. Meu nome é Fabiana. Eu, assim como o Hudson, venho do período que acreditava muito que tinha que ter acesso ao computador, tanto que eu participei desde o primeiro ingresso de telecentros na Prefeitura de São Paulo, né? Era um pessoal igualzinho aqui em Sorocaba, que acreditava e tinha ideologia, inclusive, do software livre. Então, nós éramos muito parecidos em relação a isso. E nós tínhamos uma dificuldade, aí eu queria polemizar um pouco a coisa, né? Que na tua fala apareceu também, que é você não apenas dar o acesso ao hardware, mas a capacitação. E aí vem uma frase que eu achei que você conseguiu finalizar bem, que entra a questão da sustentabilidade. Então, quando a gente fala desde a parte do lixo eletrônico, da inclusão digital, a gente está partindo por uma coisa maior, que é a sustentabilidade. Por quê? Porque, através disso, você tem acesso ao hardware, você consegue ter uma formação. Agora, mais específico para o Hudson, e é um complemento do que ela falou, me assusta um pouco, Hudson, e você pode colocar, se através do que eu vi não é o que pareceu, é quando você descaracteriza o computador. Porque a gente sabe que tem muitos contaminantes. Então, eu vi crianças ali com computadores abertos, colocando mesmo a mão em materiais tóxicos, que a gente sabe que existe dentro do computador. Ou mesmo o tubo que serviu para colocar a planta, de que forma que esse tubo foi feito. Então, eu acho que quando você comenta do lixo eletrônico, e aí a gente corrige, né, que é, na realidade, o resíduo, de que forma o governo está pensando em relação a isso, porque a gente sabe que existem empresas que são compradoras, mas existe alguma fiscalização, alguma coisa em relação a isso? E quem já faz, o que faz também com isso? Porque a gente sabe que depois que você reusa, você produz uma bijuteria. Para onde vai depois essa bijuteria que foi confeccionada? Deu para seguir a linha? Obrigada. Primeiro aqui do companheiro, desculpa, seu nome? Claudinho. Geraldinho. Geraldinho, assim,
A gente não pode trabalhar no governo federal com apoio específico a demandas de setores da sociedade. Então, você deve ter encaminhado algum projeto, alguma coisa. Eu falei para você lá fora, para você me encaminhar, para eu conhecer a experiência. Mas o governo federal, por força das condições legais que a gente é obrigado a se submeter, a gente trabalha só com editais públicos. Então, quando tem... Por isso que eu falei aqui do Redes Digitais da Cidadania. Quando nós lançamos um edital público, a sua ideia pode ser utilizada junto com, numa parceria com um grupo de professores de universidade pública, e aí a universidade tem acesso a esse edital. Nós não podemos trabalhar com financiamento, com qualquer forma de apoio que não seja por meio de um chamamento público. Se for uma unidade, qualquer que seja, do próprio governo federal, é mais fácil porque a gente trabalha com o que eles chamam lá no governo de descentralização de crédito orçamentário. Agora, para a sociedade como um todo, para os governos municipais e estaduais, a gente tem que abrir chamada. E aí a sociedade que tem que ficar de olho na chamada, ver se aquilo que ela tem como objeto se é adaptado àquela chamada que a gente fez para conseguir algum apoio. Então, uma coisa que é importante esclarecer, porque eu também, quando não estava no governo, achava que, puxa vida, por que o governo não apoia essa ideia? Até apoia, né? Mas se não tiver uma chamada pública e você concorrer nessa chamada pública, não vai apoiar, porque nós temos o que a gente brinca lá em Brasília, da família U, que fica no nosso pé o tempo todo, que é o TCU, a AGU e a CGU. Vocês não sabem o quanto que isso dói na nossa cabeça. A Raquel está rindo porque ela tem essa experiência, não é, Raquel? Né? Pois é. Mas é isso, gente. Então, só esclarecendo para o nosso companheiro. Né? Outra coisa também que você levantou, da gente ser mais simples na política de inclusão digital para atingir camadas da população de uma forma mais objetiva. Naquilo que eu falei das cidades digitais, um dos cursos que a gente escolheu no Pronatec era justamente para trabalhar o lance da alfabetização ou do letramento digital. Né? Então, nós já temos notícias aí de algumas vagas que estão sendo abertas pelos institutos federais em várias dessas 80 cidades para atingir diretamente o público cujo foco é o básico do básico mesmo, que é a alfabetização digital. Então, está na nossa preocupação isso, e a gente está tentando trabalhar isso através do processo de formação de cidades digitais. Mas tem que avançar, sem dúvida nenhuma. Indo para a nossa colega Isis, né, Isis? Desculpa, você estava falando da questão do lixo eletrônico na pauta da inclusão digital. Destinação final. Ok, mesmo porque é uma coisa que, para a gente pensar muito no governo, né? Se a gente fez uma política de distribuir equipamento, nós temos que ser minimamente responsável com o que vai acontecer com esses equipamentos também. Senão, ao invés da gente ajudar na solução, a gente está criando mais problema. O que eu acho disso? Ou melhor, o que nós lá no governo achamos disso? Com esse processo de repactuação que eu comentei aqui, outras coisas estão acontecendo. Então, eu vou te dar um exemplo bem concreto. Existe um órgão do Ministério da Defesa chamado CIPAM, não sei se vocês conhecem, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. É um órgão civil ligado aos militares. A gente só trabalha com civil ali nesse órgão. Eles são proponentes, eles são dos 39 que mantiveram o acordo com a gente. E o que eles querem? Eles levaram para nós, semana passada, um plano de trabalho, que não é um plano de trabalho do Telecentros BR, um plano de trabalho deles, sobre os telecentros que estão sob a responsabilidade deles, em toda a região, toda a área da Amazônia Legal, que envolve ali 3, 4 estados, se eu não me engano, da região norte. Aí sim, dá certo, porque é uma iniciativa do proponente. E dentro da iniciativa deles está a questão da destinação final dos equipamentos. E olha que nós estamos falando de comunidades lá no interior da Amazônia. E eles estão fazendo essa discussão. E aí eles estão fazendo, aproveitando o acordo, eles estão invertendo, eles estão fazendo uma espécie de logística reversa com a gente.
eles estão propondo iniciativas que não são do Telecentros BR, mas que se incorporam ao Telecentros BR, e aí eles estão pedindo o nosso apoio. Por que eu estou dando esse exemplo concreto para vocês, Isis? Porque eu acho que, a partir desse momento, a gente entra numa fase em que, de acordo com a iniciativa de cada proponente, a gente abre um leque de outras possibilidades de discussões, inclusive essa do tema de hoje, que não precisa ser uma política nossa, de Brasília para o resto do Brasil. E sim, agora, a gente pode estimular. Eu acho que o fato de vocês terem feito um estudo que fizeram, eu acho que quando a gente sentar para discutir os resultados, tal, muito disso que eu estou falando já vai aparecer. Eu estou dando um exemplo de uma situação que aconteceu essa semana passada. Nós assinamos um outro plano de trabalho com essa entidade, com dezenas de telecentros espalhados pelo estado do Pará, Amazonas, Rondônia, e mais Amapá, né, onde nós abrimos uma nova pauta de discussões com a comunidade através dos telecentros e que envolve essa pauta de hoje. Então, eu acho que se isso... Estou louco para ver o resultado final do trabalho de vocês, porque devem ter outras iniciativas dessa por aí, e que eu não estou sabendo. E que, se tiver, nós vamos valorizar, tentar valorizar. E, se não tiver, nós vamos estimular. Como eu falei, por exemplo, para o César, na hora do almoço, na questão da UNB, da UNEB. Eu não me lembro se está no projeto pedagógico, mas, se não tiver, eu acho que a gente podia colocar a equipe de vocês com a UNEB para sentar e discutir a incorporação do tema reuso, reciclagem, resíduos eletrônicos, destinação final, dentro da formação desses meninos e dessas meninas. Eu não sei se contempla o que você me perguntou, mas eu acho que são possibilidades que a gente tem pela frente, e bem concretas. Tá? O Hudson vai falar, e daí a gente já abre uma outra rodada. Tá bem, Uca? Então, vou falar mais ou menos com a experiência aqui de Sorocaba, como funciona a Varingonda. Por exemplo, qualquer cidadão quer descartar um lixo eletrônico. Hoje, se for um equipamento só, eles têm que se deslocar da casa dele até esse centro de núcleo para entregar. O que acontece? Quando eu faço algumas ações, na verdade, quando a pessoa vai doar, já leva em casa, eu já tenho um grupo de pessoas que já fez alguns cursos, tanto do CEDIR como em São Paulo, de fazer a montagem e a separação desse equipamento. E no processo, a gente ensinar as pessoas, a primeira parte nossa é teórica. Então, a gente vem mostrando vários filmes a problematização de trabalhar com lixo eletrônico, a maneira correta. Por exemplo, criança de 5 anos, como vamos explicar para ele o que é chumbo? Eu vou no YouTube e tem algum filme infantil que explica o que é chumbo. Porque aquela criança sozinha, ela não deve catar uma chave de fenda, ou mesmo hoje, por exemplo, se você for andar, criança de 5 anos cata um celular, desmonta e coloca a bateria na boca. Mas a mãe e o pai nem sabem a problemática com isso. Então, a intenção nossa desse projeto, levar a criança, é já começar, desde pequeno, eles terem uma visão de educação ambiental. Deu problema? Deu problema. E, ao mesmo tempo, começar a trabalhar já com o consumo, para eles entenderem o que é trocado dentro do computador. Que, na verdade, poucas pessoas levam o computador no técnico, o cara fala, vamos trocar tudo. Eles não sabem qual peça que é ou não. Por exemplo, a placa-mãe, essas placas-mães são placas-mães muito antigas, entendeu? E antes de passar na mão da criança, a gente verifica se não tem nenhum componente soltando. E, ao mesmo tempo, pode ver que sempre vai ter alguém do lado dessas crianças. Não. A única peça que a gente deixa na mão das crianças é quando a gente faz a brincadeira de letramento digital. Na verdade, a gente pega vários teclados, a gente desmonta aquelas peças e começa a ensinar a criança a montar frases e palavras com o teclado. E ela fazer um trabalho. Voltando ao que você falou, como que foi feito esse processo do SESC de pegar os computadores, foi feito isso? Na verdade, escolhemos 8 computadores que não estavam funcionando. Para você desmontar, eu tenho equipamento, meus amigos têm equipamento, nós mesmos desmontamos e só ficou a parte plástica. E os computadores não estavam quebrados, não. O tubo, a gente foi levado, a gente lacramos eles e levamos até o núcleo. Então, a gente está trabalhando só com a parte plástica. Entendeu? E mesmo assim, o pessoal pode falar, e as plantas?
Não, a gente fomos pesquisar, na verdade a gente coloca um saco de lixo dentro, depois a terra. Entendeu? E tem um processo que a gente fica 3 a 4 meses. Essa pesquisa é que até então ninguém tinha identificado, ninguém pesquisou qual a problematização do eletrônico para as plantas. Então, foi um aluno da área ambiental que perguntou, não tem problema um lixo eletrônico perto de planta? A gente falou, nunca ninguém pesquisou. Vamos pegar o que a gente temos, vamos pesquisar. Então, tanto que também pegamos as plantas de Sorocaba e foi tão interessante que, assim, fomos verificar, são poucos trabalhos acadêmicos que falam sobre a reutilização do lixo, do resíduo eletrônico em outras áreas. Tanto que esse trabalho, a gente fizemos um paper e foi apreciado num evento lá da Austrália. Que eles também eles estão pesquisando isso. Porque tem um pessoal na Europa que está usando muito equipamento para tomar conta de planta, porque o cara trabalha muito. Então, a planta avisa no celular quando precisa de água ou não, um sistema chamado Internet das Coisas. Então, antes de fazer qualquer processo, a gente tem, por exemplo, não uma cartilha, mas a gente tem uma metodologia de utilizar esses equipamentos. Não sei se era isso que vocês... Só também terminando, tanto que a gente, se parar para pensar ver de 2006, 2007, não tinha ainda na mídia a problematização do lixo eletrônico. Ainda estava arquivado. Então, por isso que eu quis passar esse parâmetro. Antigamente, a gente não se preocupava. Hoje, a primeira preocupação de fazer um projeto é saber aonde eu vou levar. Então, eu já entrar em contato com o pessoal da prefeitura, já agendo eles, já tiro a foto, já faço a relação do material que eu vou entregar para eles. Então, já passo bem certinho todo esse processo. Obrigada. Vamos para a segunda e última rodada. ¿Tienen agenda digital? Como? Agenda digital, agenda digital. ¿Ten? Si Brasil tiene agenda digital. Las políticas públicas en relación a inclusión digital, que guía Sí. En esa agenda está el tema de residuos electrónicos, ustedes saben, sí está. ¿Y qué ministerio es el encargado de las políticas de residuos electrónicos? ¿Cuál ministerio es el encargado? Eu posso dizer qual não é. Porque, na verdade, a gente tem uma preocupação com a questão do lixo eletrônico a partir das políticas de inclusão digital. Mas a política, o ministério que cuida das questões de lixo eletrônico, tal, se eu não me engano, está no Meio Ambiente e no Ministério de Ciência e Tecnologia. São 2 ministérios, Meio Ambiente e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu posso só fazer um comentário, um comentário final, inclusive, se for... para não ocupar muito tempo, porque eu acho que daqui a pouco já tem a próxima mesa, mas quando eu falei para vocês a respeito da nossa concepção de inclusão digital casada entre acesso e formação, eu gostaria de retomar aqui um comentário que foi feito na mesa hoje de manhã, que foi sobre aquela situação da culpa ser da sociedade. Eu acho que vale a pena voltar a esse debate aqui, né? Gostaria de deixar a minha posição em relação a isso. Eu acho que a sociedade, talvez o termo sociedade não foi bem colocado naquele momento, né? Eu tentei comentar um pouco rapidamente aqui na minha fala, não vamos perder de vista o contexto socioeconômico, né? Nós estamos falando de tudo isso dentro de um contexto capitalista. É isso. Essa é a essência. Né? E no contexto capitalista, quanto mais consumo, melhor. Né? O que nós estamos fazendo é, mais uma vez, dentro do contexto do capitalismo, correndo atrás do prejuízo. Né? O consumo de algo novo e tão excitante, tão envolvente, que é a tecnologia da informação e da comunicação, ele é muito mais veloz do que outros exemplos de consumo que a gente teve na nossa história e já produziu problemas, e aqui nós estamos discutindo um deles, que é o resíduo desse consumo,
de uma forma muito mais avassaladora do que a própria chegada dessas tecnologias na maioria da população. Então, se de um lado a gente corre para fazer com que mais gente tenha acesso, de outro lado a gente tem que ter políticas para resolver o problema de quem já teve acesso. Isso é louco. E isso, para gerar política pública e debate acadêmico, é assim, né? Só que nós temos que dar conta. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha visão sobre isso, que é a seguinte: não tem essa de culpa da sociedade. A sociedade está dentro de um sistema historicamente constituído e nós temos que trabalhar em cima disso, a não ser que a gente faça um outro debate, que é se é esse sistema que a gente quer ou não. Agora, se não é esse debate que a gente está fazendo, então nós temos que trabalhar com ele, com esse sistema que está aí. Então, nós temos que ter minimamente a visão dessas duas vertentes. E aí eu quero deixar aqui a minha visão de que a indústria se utiliza de todo e qualquer mecanismo para seduzir a sociedade. Então, não dá para colocar a culpa na sociedade. Se eu uso vocês estão vendo aqui, ó, quando foi dado o exemplo, eu olhei para o meu paletó. Se eu uso 2 celulares, olha a capacidade de geração de resíduo que eu tenho aqui só no meu canto na mesa. Né? É porque eu sinto necessidade. Ou porque a indústria me impôs isso, ou porque eu resolvi mesmo por uma questão de resolver meus problemas pessoais. Um é para a namorada ligar, porque toda hora ela vai ligar mesmo, e se eu não atender eu estou perdido. E o outro é porque a secretária vai ligar, e se eu não atender eu estou mais perdido ainda. E esse aqui para eu poder organizar minhas ideias. Quer dizer, eu estou envolvido, mais do que envolvido com o sistema, impossível. Né? Então, lógico, mas a indústria tem muito a ver com isso. Tanto que, quando eu falo que a gente tem que trabalhar a questão da formação, é porque eu estou pensando numa perspectiva de uma discussão mais ampla com essa juventude, ou com a população, ou com a sociedade, como queiram dizer. Eu acho que não dá para dissociar as coisas. Eu acho que nós temos que fazer o debate com a juventude, principalmente, com a meninada lá da periferia, principalmente, no seguinte sentido: olha, você vai se inserir no mundo do trabalho. Mas não é só isso, porque também essa vertente de que só vamos fazer inclusão digital porque o cara tem que ser melhor capacitado para entrar no mundo do trabalho, é uma visão também só do ponto de vista capitalista. Não, você vai usar isso aqui como ferramenta. É importante porque o mercado hoje, que o sistema impõe isso para você. Agora, usar isso aqui é uma questão de cidadania. Você também tem que buscar a sua emancipação, a sua cidadania, tá? Por meio das ferramentas, por meio dos equipamentos de inclusão digital, do mundo digital que a gente tem. Então, quero deixar isso para não parecer só aquela ideia de que, bom, se temos um monte de resíduo, é culpa da sociedade, a sociedade tem que pensar em consumir menos. O Brasil, não vou falar dos outros países vizinhos aqui, mas vou falar do nosso país. Nós precisamos consumir mais, nós precisamos crescer, nós precisamos gerar riqueza. Agora, nós temos que ter, sim, a discussão da consciência do consumo, da consciência com relação ao meio ambiente e, no debate que nós estamos fazendo aqui, da consciência de que todos têm que ter acesso a esses equipamentos por uma questão de cidadania e não apenas por uma questão de melhorar a tal palavrinha mágica do momento, que é a empregabilidade do jovem da periferia. Isso que eu queria dizer, Tereza, porque eu lembrei do debate de hoje cedo. Obrigado. Nós vamos indo para 20 minutos de intervalo antes da próxima mesa, que vai tratar inclusão digital, vai tratar lixo eletrônico e vai trazer também educação ambiental para essa conversa nossa. Né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Né? O Hudson contribuindo com uma experiência que é local, uma experiência, às vezes, de uma vontade individual ou de um grupo, e que é incorporada por um governo local. E o Rogério trazendo aquilo que tem de macro, né? Como é que o Ministério das Comunicações, a Secretaria de Inclusão Digital, pensa as suas ações a respeito desse tema. Né? A gente quer agradecer muito a sua presença, Rogério. Nos traz muita alegria para esse grupo da UFSCar, composto por 34 pessoas, que consegue realizar
uma conversa mais de perto com você. Tá bem? Acho que o que a gente pensou um pouquinho agora foi o tal do letramento. E daí o Geraldinho provoca, diz assim, eu não gosto da palavra educação, eu gosto da palavra de ensino, né? A inclusão digital tem muito disso, de todo mundo querer imprimir a sua marca pessoal, porque cada um de nós daqui vem de um lugar. Assim como o meio ambiente, as questões digitais são não só interdisciplinares dentro de um ambiente de estudo, mas são também contribuições de pessoas, de atores da sociedade, de que vêm de todos os lugares. E todos nós queremos trazer a nossa marca para a discussão, né? Mas acho que o que a gente falou aqui passou por letramento digital mesmo, que o Hudson lembrou, os usos sociais dessa tecnologia. O letramento é isso, como é que eu uso socialmente essa tecnologia, né? E nós sabemos que usamos para além do mercado, para bem do emprego, para além do emprego, nós temos muitos usos que as pessoas vão descobrindo cada vez mais. Muito obrigada, né? Foi bem bom ouvir vocês dois e ouvir as contribuições de vocês. 20 minutos e voltamos? Para lá.